que Ele ministra ao nosso coração através da sua palavra. E eu queria convidar você a refletir comigo. Eu vou fazer uma introdução ao texto que eu vou ler nesta noite para refletir com vocês. Mas preparando para esse texto que eu vou ler, como sendo a mensagem, eu queria partilhar com você um outro texto que tem tudo a ver com o que nós vamos falar. Mas ele me falou de maneira singular. E ele não é um texto como pretexto aqui para a mensagem dessa noite, mas é uma palavra que acrescenta, que soma. Está em 1 Timóteo. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 16. Eu não vou pregar sobre esse texto, mas eu quero pedir a você. Algumas pessoas são sensíveis quando eu digo, e elas entendem que aí é a palavra pastoral, e a Bíblia diz que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. E o seu pastor está dizendo, marque na sua Bíblia esse texto. O seu pastor está lhe convidando, está lhe estimulando, dizendo, marque na sua Bíblia esse texto. Eu vou ler com você e eu queria que você prestasse atenção. Que Paulo, conversando com o seu discípulo amado, Timóteo, ele vai dizer assim: tem cuidado de ti e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A primeira vez, irmãos e irmãs, que eu li esse texto, e eu creio que nós somos tentados na leitura superficial de pensarmos que essa preocupação que Paulo está passando a Timóteo é a respeito da salvação. Confesso a você que a princípio eu pensei que Paulo estava falando sobre salvação. E eu fui buscar alguns comentários que eu sempre utilizo como subsídio para a mensagem, né? E todos eles apontam que esse texto não fala sobre salvação. Não é sobre salvação que Paulo está falando. E você vai percebendo que desde o início ele vai externando uma preocupação com relação à pessoa. E ele vai dizer assim: preste muita atenção a si mesmo e ao seu ensino. Persevera nestas coisas, a si mesmo e ao seu ensino. Persevera nestas coisas, pois assim farás garantir a salvação tanto para ti mesmo como para os que te ouvem. Como eu disse para você, meu irmão, minha irmã, Paulo não está falando aqui de vida eterna.
mas ele está falando de vida humana. Paulo está falando de vida humana. E quando ele fala estas coisas, que coisas seriam estas? Ele diz: presta atenção à sua própria alma. Preste atenção à sua própria alma. Isso é, preste atenção à sua existência, o que está pulsando dentro de você. E os seus ensinamentos. Quando eu li esse texto, irmãos e irmãs, me veio o coração de maneira muito clara de que quando o Senhor nos chama para algum ministério, e a chave para o ministério, a chave para nós conseguirmos concluir, e aqui Paulo está falando como um pastor para outro pastor, um pastor mais velho para um pastor mais novo. Mas eu queria fazer uma comparação da vida cristã. Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: Timóteo, a chave para o sucesso ministerial, e aqui não ministerial pastoral, mas ministério, aquele que você e eu chamamos e temos ele de maneira individual. Se tem uma chave, irmãos e irmãs, para nós continuarmos caminhando com Deus, é a perseverança. A chave para esse sucesso, Paulo está dizendo para Timóteo, é a perseverança. Na verdade, a perseverança é o sucesso ministerial, é a única maneira de falhar no ministério, a única maneira de falharmos na nossa vida cristã é recuar, é desistir. Portanto, o maior desafio da vida cristã é o desânimo. O maior desafio da vida cristã é o desânimo. Que ele aparece, vem do nada e nos abate. Vem do nada e nos abate. O sucesso para o ministério, irmãos e irmãs, é cumprir fielmente o dever de um homem e de uma mulher que tem um chamado por Deus. E de que tem a consciência de que quem tem posto a mão no arado não pode olhar atrás. E aí, irmãos e irmãs, o sucesso para o ministro é cumprir fielmente. O sucesso para aquele homem, para aquela mulher que tem o entendimento do chamado de Deus, é ele ser fiel, é ele cumprir os seus deveres dia a dia, mês a mês, ano a ano, até que o Senhor o recolha. Eu pensei que eu ouvi um amém. O apóstolo Paulo, nestas palavras, ele resume os dois principais requisitos para uma vida pastoral e para uma vida cristã, e aponta as poderosas consequências que vão resultar no cumprimento dessa vida de maneira fiel. O ministro de Cristo, ele deve manter sua atenção fixa no seu próprio comportamento, na sua conduta, na sua maneira como ele vive, e dar atenção igualmente cuidadosa à qualidade do caráter, daquilo que ele aprendeu e daquilo que ele transmite, como sendo o interlocutor, o embaixador
de Cristo na terra. Por que Paulo diz isso, irmãos e irmãs, e nós replicamos para você nessa noite? Porque muitas vezes existe uma disparidade entre a doutrina, entre a ortodoxia, isso é, a crença correta. Nós não iremos negociar a nossa doutrina, nós não vamos negociar com o pecado, nós não vamos negociar com aquilo que é reto, com aquilo que é certo. Mas se não vamos negociar com aquilo que é a ortodoxia, também nós não vamos negociar com a ortopraxia, que quer dizer a prática correta daquilo que nós aprendemos de maneira correta. Amém, queridos? Não há como negociar isso. Por isso que Paulo suplica, Paulo diz ao seu servo, ao seu discípulo. E é muito interessante, irmãos e irmãs, que quando você olha essa palavra, ele vai dizer assim: persevera. E perseverar para nós é dizer assim: entregue-se totalmente. Perseverar, irmãos, é entregar-se totalmente. E aí nós lembramos de uma frase de Horácio, em que ele dizia assim: totus in illis. Totus in illis. E é interessante, irmãos, que ele diz assim: seja nestas coisas. Isso é, não é que você tem essas coisas, mas é que você estará imerso nessas coisas. A palavra, a maneira, o jeito de ser está impregnado, está envolvido. Não é algo que você vive, é algo que faz parte e que você está imerso nessa realidade. Entendendo isso, irmãos e irmãs, nós vamos entender o chamado. E nós vamos entender de que nós precisamos prestar atenção a si mesmo, cuidar de nós, da nossa saúde, da nossa mente, do nosso emocional. Existe muita gente doente dentro da igreja. Mas o Senhor da igreja, o Senhor que cura, Ele diz: eu posso tratar você. Eu posso mudar. A igreja é lugar de gente doente. Mas nós precisamos nos submeter ao tratamento. O tratamento de Deus. Seja absolvido pela palavra. Não tenha apenas a palavra, mas a palavra lhe tenha. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Que a palavra lhe tenha. E nesse sentido, irmãos e irmãs, que eu queria nessa noite começar essa minha reflexão. Que a palavra de Deus te tenha. E não que você tenha simplesmente a palavra de Deus. Amém? Dentro desse viés, eu queria pedir a você que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis. Nós vamos ler 2 Reis, no capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7.
Encontrou, irmãozinho? Amém? Eu vou ler noutra versão, que não está na minha Bíblia. Diz assim: certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu: como vê, este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem? Disse Eliseu: podem ir. Venha conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse ele. E foi com eles. E quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. E enquanto um deles cortava um tronco, o machado, a parte de ferro do machado, caiu no rio. Ai, meu Deus, gritou, o machado era emprestado. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou o galho e jogou na água e fez o ferro do machado flutuar. Pegou e disse a Eliseu, e o homem estendeu a mão e o pegou. Amém? Quantos de vocês já tinham ouvido esse texto? Esse texto, irmãos, ele não é uma história, é algo verdadeiro. É mais um dos milagres que nós encontramos na Bíblia. Mas ele é muito sugestivo para que possamos, através desta palavra, aprender alguns princípios. E eu queria a sua atenção e que Deus nos ajudasse a compreender o que esse texto vai nos falar nesta noite. O título da nossa reflexão seria em busca de um vigor espiritual, mas também poderia ser um princípio que diz que milagres acontecem tão depressa quanto as tragédias. Os milagres acontecem tão depressa quanto as tragédias. E aqui, irmãos e irmãs, eu vou na mesma linha daquele texto que nós lemos agora de Timóteo. Eu quero falar com você sobre algo que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Uma crise do desânimo. Uma crise do desânimo. Crises de desânimos, irmãos e irmãs, sempre existiram, mas ela tem sido potencializada nos últimos dias. Eu creio que esse processo em que todos nós vivemos da pandemia, ele trouxe para nós consequências devastadoras. E o que a gente vê é que parece ser mais recorrentes nesses últimos tempos. Em geral, parece que o nível de exigência das pessoas se elevou de maneira gigantesca. Poderíamos dizer até excessivamente nos dias de hoje.
com o empobrecimento ou com o desmoronamento, dos valores, com a eliminação dos limites ou da passividade de pessoas em relação aos limites da vida. Que muitas vezes tem um comportamento invasivo, com as fragilidades emocionais, dificuldade de ouvir não. Como nós temos tido dificuldade de ouvir não? Essas pessoas se mostram em patamares irreais com o nível de expectativa. Nós vivemos um tempo de expectativa das pessoas. Isso tem cooperado para esse processo de um desânimo. Nós temos visto um número muito grande de pessoas deprimidas, pessoas angustiadas, pessoas ansiosas, pessoas endividadas. Dependente de medicamentos. E às vezes não tem explicação do nosso cenário e o número de pessoas que têm perdido a alegria pela vida tem aumentado consideravelmente. Como tem se multiplicado o número das pessoas que têm perdido a alegria pela vida. Irmãos e irmãs, a Bíblia não nega a existência da aflição. Mas a Bíblia, ela aponta caminhos para a nossa vitória. Pensei que eu vi um amém. A Bíblia aponta caminhos para a nossa vitória. A Bíblia aponta caminhos para a nossa fé. E a Bíblia aponta caminhos para a nossa esperança. Obrigado, meu irmão André. Eu queria caminhar com você nesta perspectiva de que a Bíblia nos ajuda a nós termos um caminho de vitória, um caminho de esperança e um caminho de fé. E essa semana eu lia Lucas do capítulo 16. Você pode abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 16. Que vai falar para nós de um episódio muito interessante. Capítulo 16, eu queria pontuar com você o versículo 5. Talvez como eu, você tenha lido esse texto e você não tenha tido a oportunidade de se aprofundar nele. Jesus está conversando com os seus discípulos e diz aos seus discípulos, chama a atenção dos seus discípulos, e os seus discípulos estão inquietos porque eles têm visto o que Deus tem feito, e no versículo 5 eles fazem um pedido muito interessante para Jesus. Ele diz assim: disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E quando eu li, irmãos, esse texto, eu confesso para você que eu ficava sem compreender como é que Jesus poderia acrescentar a fé. Eles viam milagres, eles viam como Jesus procedia, eles viam como Jesus
andava, o que Jesus falava, a maneira como Jesus se portava, e aquilo eles queriam como referência para a vida deles. De que maneira isso poderia impactar? Porque eles viam que Jesus era alguém totalmente diferente do que eles já tinham visto. E eles percebiam que havia algo que somente aquele homem, aquele mestre poderia ajudar. E eles fazem um pedido muito interessante. Ele diz: mestre, Senhor, acrescenta a nossa fé. E aí nós vamos na palavra fé desse texto. E a palavra que vem, irmãos, a esse texto, ela se refere, fé vem da palavra emuná. Diga comigo, emuná. Emuná. Eu vou repetir 10 vezes até você disser, emuná. Nunca mais você vai esquecer, emuná. É a palavra fé. E essa palavra fé, no hebraico, emuná, na perspectiva em que ele diz, se os discípulos pedem a Jesus, acrescenta a nossa fé, ela vai aparecer aqui, como também você vai encontrar essa mesma expressão, essa mesma frase, uma vez só, em Abacuque capítulo 4, capítulo 2, versículo 4. 17,5, isso, 17,5, perdão, 17,5. E ele vai dizer, Senhor, acrescenta a nossa fé, e essa palavra ela vai ser encontrada, essa mesma frase, ela vai ser encontrada lá em Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, em que vai dizer, acrescenta a nossa fé. Só, irmãos e irmãs, que essa palavra fé aqui, de dizer emuná, ela vem da mesma raiz, que é interessante do hebraico. Ela vai dizer amã. Acrescentar a fé tem aqui 4 vertentes. Ele vai falar em amã, emun, vai falar em imun e vai falar em amém. Acrescentar a fé, irmãos e irmãs, é nós andarmos em firmeza. Quando os discípulos disseram para Jesus, acrescenta na nossa fé, emuná, eles estavam dizendo assim, que é da mesma raiz, para que a fé de vocês seja fortalecida, para que a fé de vocês tenha musculatura, é necessário que vocês tenham firmeza. Para que a fé de vocês seja fortalecida, vocês precisam de confiança. Para que a fé de vocês seja fortalecida, imun quer dizer treinamento. Há uma necessidade de um exercício para que a nossa fé ela cresça. Há uma necessidade de treinamento, algo que exige movimento. E às vezes a gente diz, Senhor, acrescenta a nossa fé, mas a fé não vem por osmose, é dom de Deus, é dom de Deus, mas há uma disposição nossa, de que com o exercício dessa fé recebida, porque como diz, que um pouco de fé nos leva ao céu, mas quando nossa fé é acrescida, nós trazemos o céu terra. Então o que Deus está falando para nós através desse texto, quando Jesus se manifesta aos seus discípulos e eles dizem assim, acrescenta a nossa fé, Jesus está dizendo, o que vocês precisam é de treinamento. Irmãos, e não vem fé com você sentado em casa, pedindo a Deus que não venha sobre vocês nenhum tipo de problema.
Amém, queridos? Ele diz, olha, há necessidade algo que é, conforme Tiago no capítulo 1, versículo do 23 ao 25, que há necessidade desse treinamento, há necessidade de nós caminharmos com Deus e também há necessidade do amém. O amém aqui é que Deus é o nosso Senhor fiel. Aleph Menum, Deus é fiel. É um acróstico em que nós declaramos: Tu és fiel, Senhor. E aqui é interessante, irmãos e irmãs, que quando nós entendemos isso com essa disposição dos discípulos dizendo: Senhor, acrescenta a nossa fé. Ele está dizendo para mim e para você que o nosso entendimento do que é verdadeiramente a fé é aquela que é treinada. Uma vida cristã em movimento, em exercício, em que tem musculatura. E é interessante porque ele vai dizer que a palavra, ela gera fé. A fé gera justiça. Por isso que o justo viverá por fé. A palavra gera fé e a fé nos justifica, gera justiça. Por isso que o justo vive por fé. Amém, querido? E nós precisamos, irmãos, à luz desta palavra, entender que a fé, ela é uma porta. É uma porta que nos leva de uma dimensão para outra. Amém? A fé é um portal. É o portal do céu. É de algo natural para algo sobrenatural. Quando eu estou diante de um quadro que se parece ser irreversível, de um caos total, conforme a nossa irmã Margot disse, não tinha solução, tanto que a médica disse: vá para casa e traga uma roupa, e para um bom entendedor, uma palavra basta. Ela entendeu e foi para casa preparar, como sendo uma mulher que não conhece a Deus e que não fala com Deus. Ela iria para casa, prepararia a roupa e levaria, mas Deus diz: não, você me falou comigo, eu vou falar com você. Você conhecia até hoje de ouvir falar, mas agora você vai conhecer o que é um milagre. A fé, irmãos, é esse gate, é esse portão. E é muito interessante, muito sugestivo, que quando você vai para um aeroporto, que tem lá gate, e que você entra por aquele portão, você sabe que aquilo vai levar você a um outro ambiente. Ninguém vai entrar num portão de um aeroporto achando que vai dar no quintal de casa. Mas ele sabe que ele vai entrar naquele portão, e aquele portão vai levar você a um aparelho que vai te levar para um outro lugar muito, muito, muito longe de onde você está dentro de poucos tempos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Deus está falando para mim e para você, meu irmão, nessa noite, que Ele tem esta porta disponível, esse gate chamado fé, essa porta que transcende, que leva você do natural ao sobrenatural. Mas é necessário que a emuná da nossa existência, ela seja firmada no amã, na firmeza, no emun, na confiança, no imun, no treinamento e no amém, que é na confiança de que Deus é Senhor e responde às nossas orações. Por isso, irmãos e irmãs, que a Bíblia não nega a existência da aflição, mas ela afirma que existe um Deus que rompe com toda a condição de impossibilidade e leva você a patamares de fé, quando você crê e você busca. O apóstolo Paulo
vai dizer para mim, para você, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10, ele vai dizer: de todos os lados, somos perseguidos, somos pressionados por aflições, mas não somos esmagados, não desanimados, não angustiados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, somos derrubados, mas nunca seremos destruídos. Pelo sofrimento do nosso corpo continua a participação da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Amém, irmãos? O texto diz que nós podemos ser afligidos, mas não esmagados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, derrubados, mas nunca seremos destruídos. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, sem nenhum receio, que Jesus Cristo é a cura para a nossa crise, seja ela qual for. Jesus Cristo é a resposta para a nossa crise. A resposta para a sua crise não são coisas que esse mundo traz. Não vai ser o melhor salário, não vai ser o melhor emprego, não vai ser a melhor casa, não vai ser bem, patrimônio, situação nenhuma que esse mundo pode nos dar. Jesus Cristo é a cura para as nossas crises. O texto diz para nós que diante de uma crise, Eliseu faz o machado flutuar. O texto aqui de 2 Reis, no capítulo 6, vai relatar para mim e para você um milagre do profeta Eliseu, desse machado que flutua. E este milagre, irmãos e irmãs, de maneira particular, traz uma palavra para mim e para você de fé e de esperança. Pastor, o que é a história de um machado flutuar pode trazer para nós fé e esperança? Se for o seu caso, meu irmão, de ter perdido o seu vigor espiritual, alegria de continuar, alegria de persistir, o prazer de servir e de viver para Jesus Cristo, nessa noite eu peço que o Espírito Santo venha sobre a sua vida e restaure você para a glória de Deus. E quando a gente olha para esse texto, irmãos e irmãs, nós poderíamos dizer que esse machado, essa parte de ferro, ela representa a pessoa do poder de Deus para fazer a sua obra, que ninguém consegue, né, irmã Rosa, cortar uma árvore com um machado sem ponta de ferro. Nós precisamos, aquela parte de ferro poderia ser dito que é a força do poder de Deus na madeira, na vida das pessoas, que corta, que faz com que as coisas aconteçam. Poderíamos, mas eu queria levar você a pensar comigo de uma outra forma, de maneira alegórica, ver a cabeça do machado não representando como o poder de fazer o trabalho de Deus. Nenhum homem pode derrubar árvores batendo nela com um cabo de machado. É preciso o poder afiado e cortante da cabeça do machado para cortar a madeira. Mas eu queria convidar você a refletir comigo nesse texto que nos revela 3 fatores. O primeiro fator é o fator crescimento. Um crescimento contagiante. Um dia você conheceu o Evangelho, um dia você entrou na casa de Deus e você viveu essa experiência de um Evangelho contagiante. Diz o texto aqui que Eliseu era um líder de uma escola, não só de uma, mas de várias escolas de profetas. Tem a escola de Gilgal, em 2 Reis, capítulo 2.
Tem a escola de Betel, no 2 Reis, capítulo 2, também, versículo 3. E tem a escola de Jericó, 2 Reis, capítulo 2, versículo 5. O ministério daquele homem estava maravilhosamente abençoado pelo Senhor. Diz o texto que Deus agia de maneira poderosa ali naquele ministério, na escola, as instituições começaram a experimentar um crescimento maravilhoso, diria até contagiante. E eu digo, irmãos e irmãs, que esse é o melhor problema que o pastor quer ter. Problema de crescimento. Quando as pessoas dizem, pastor, não tem mais onde botar o povo. E a gente se alegra porque não tem mais onde botar o povo. Pastor, não tem mais onde caber as coisas. E a gente fica feliz porque está crescendo. É maravilhoso trabalhar sobre essa preocupação do crescimento. Preste atenção comigo, por favor. Certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu: como vê, este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Ah, irmãos, como eu queria ouvir isso. A administração chegar para mim e dizer: pastor, está pequeno. O povo está chegando, o culto começa às 5, mas o povo está chegando já às 4 horas e não tem mais onde botar gente. Glória a Deus. Vamos fazer 2 cultos. Aí você vem nos 2. E diz o texto que eles disseram assim: está pequeno demais, vamos descer ao Rio Jordão e lá há muitos troncos, construir ali um lugar para nos reunirmos, construir um lugar maior. Irmãos e irmãs, o texto nos diz que Eliseu e os discípulos estavam vivendo dias maravilhosos. Estavam vivendo dias de desafio. Dias de desafio, sede pelo aprendizado, pelo ensino da palavra de Deus. A escola crescia, o lugar estava pequeno demais. Um crescimento contagiante, diz o texto. E aí eles decidiram alargar. Planejaram construção, aumentar o ambiente, certamente com todo o entusiasmo, com toda a boa vontade, começaram a trabalhar duro, com disposição, com alegria, com altruísmo. Como um bom líder, Eliseu estava entusiasmado, muito entusiasmado. Havia empenho, envolvimento, labor, alegria, generosidade, por estarem fazendo parte daquele projeto contagiante. Um grande momento na história de Israel. E todos respiravam um ar de novidade, de crescimento contagiante. Amém, queridos? Até aí vocês entenderam? Você chega, se envolve, se empolga, é bênção, está dando certo, maravilha, está tudo caminhando, está tudo uma bênção, e as coisas estão fluindo, está todo mundo dentro da mesma atmosfera, na mesma alegria, no mesmo contágio. Essa semana alguém me mandou uma mensagenzinha, aquela mensagenzinha de vídeo, da história de uma moça que estava na UTI. Não sei quem foi que enviou. Adriana, foi? E dizia lá que aquela moça tinha perdido a alegria pela vida. Ela estava no hospital e ela não queria mais viver. Ela dando depoimento, né? E chegou o médico e disse para ela como é que ela estava, perguntou, e ela estava... Ela não tinha interesse mais de viver. E o médico disse assim: olhe para aquela máquina, que é uma máquina de pulsação, né? De coração, de batimento cardíaco, não é isso? E ele disse: você sabe que máquina é aquela? Ela disse: sei. É uma máquina de
batimento cardíaco, e ele disse: se a nossa vida fosse só de subidas, essa máquina ela mostra que a nossa vida ela é de subida e descida. Subida e descida. Se a nossa vida não tivesse subida e descida, ela fosse só uma constância, era sinal de que você estava morto. Irmãos e irmãs, a vida ela não é só feita de subida, ela é de subida e descida, porque mostra que há vida. No mundo tereis aflições. Mas o texto fala para mim e para você, de maneira sugestiva, de que a emuná, a fé, precisa de musculatura. E aquele povo estava contagiado por essa atmosfera de que algo sobrenatural estava acontecendo, algo maravilhoso estava acontecendo, algo de bom estava acontecendo, todo mundo feliz, envolvido na mesma atmosfera, na mesma alegria de crescimento. Mas, entretanto, contudo, porém, todavia, conjunção adversativa, vai dizer para nós que a vida pode mudar. Assim também acontece, irmãos e irmãs, em quase todas as áreas da nossa existência: pessoal, profissional, espiritual. Começamos sedentos, animados, querendo aprender, crescer, amadurecer, progredir, tomamos iniciativas importantes, nos oferecemos, nos expomos, nos entregamos, planejamos com zelo, com ardor, começamos a trabalhar, a construir e nos envolvemos com pessoas, consequentemente nos abrimos para essas pessoas. E às vezes nos ferimos com essas pessoas. Sim ou não? Quantos aqui não têm uma experiência dessa para contar? Algo inesperado acontece. Algo inesperado acontece. A perda contundente, o obstáculo apareceu. O texto vai dizer que enquanto aqueles rapazes trabalhavam alegre, com alegria, com efusividade para a construção de um espaço maior, diz que o machado, a parte do machado caiu na água. Ele perdeu o machado. Enquanto todos trabalhavam entusiasmadamente, um deles perdeu a parte de ferro do seu machado. Aquele discípulo em particular passou de um momento memorável de efusividade para um momento desolador. Ele perdeu o machado. E diz o texto que pior é que ele perdeu um machado que não era dele. O machado era emprestado. Ainda tem o ditado que diz que quem empresta não presta. Não, irmão, quem empresta é porque está de alguém necessitado. Então empreste, porque você não presta não, você presta sim, viu? Mas a gente sabe que ferramentas, elas são instrumentos preciosos. Às vezes uma ferramenta, ela é passada de pai para filho. Até um tempo desse, eu tinha em casa um martelo que foi dado pelo meu pai. Eu não sei se você tem essa mania de passar caixa de ferramenta. Olha, essa caixa de ferramenta foi do seu avô, está aqui comigo, e agora eu vou passar para você. Faça bom uso dele. Use bem essa ferramenta, porque ela está na família já há vários anos. Irmãos, instrumentos são preciosos, ferramentas são preciosas, principalmente naquela época. Era algo caro, era algo difícil. E o texto vai dizer para nós que aquele rapaz perdeu o machado de alguém, ferramenta de alguém. E aqui é interessante, eu não sabia disso quando eu estava lendo esse texto,
que em Deuteronômio vai falar para nós, no capítulo 19, versículo 4 e 5, que essa experiência de você estar trabalhando com machado e perder essa ferramenta era algo comum, ao ponto de que Moisés diz que se alguém morrer por causa de um acidente, de uma peça de ferro que for lançada e sair o cabo e matar alguém, aquela pessoa, ela não é acusada de homicídio, porque foi um acidente de trabalho. Você pode ir lá em Deuteronômio capítulo 19, versículo 45, ou em Êxodo 22, 14, 15, que você vai encontrar isso. Muito interessante. E aquele rapaz diz que ele está trabalhando e ele perde o cabo, ele perde, fica só com o cabo e ele perde o machado. E agora o que era um problema do moço, passa a ser um problema de todos, porque aquele rapaz ele não tinha dinheiro certamente para pagar o machado. E todo mundo que estava trabalhando, agora se volta para um problema comum. O machado perdeu, e agora? Todo mundo vai e fica naquele desânimo, por causa do machado perdido. O que eu quero dizer com isso, irmãos e irmãs, usando essa palavra, é que aquele rapaz nos leva ao entendimento de coisas que são importantes para nós. Todos, portanto, compartilharam daquela perda, do momento de contágio a um momento de perda real. Diz o texto, que é interessante, inclusive, noutra versão, vai dizer assim: mas quando um deles estava cortando a árvore e seu machado caiu no rio, ele gritou: ah, Senhor! E diz o texto que ele chorou. Na outra versão, o machado era emprestado, ele ficou afligido, ele ficou inconsolado. Irmãos e irmãs, todos nós estamos sujeitos a perdas dolorosas, seja de um relacionamento amistoso, seja no nosso envolvimento com a obra de Deus, seja no trabalho em que nos desenvolvemos. E aqui é que entra a lição para mim e para você, é que enquanto estamos envolvidos nessa intensa, de maneira apaixonada no trabalho, nós não estamos imunes a perdermos e a termos danos na nossa caminhada. Você está entendendo o que eu quero dizer, meu irmão? Porque a grande dificuldade hoje da comunidade, dos irmãos, e nós passamos às vezes mais tempo motivando os crentes do que tendo palavra de evangelismo, é por experiências passadas que ficaram traumatizadas, e os crentes ficam com o choro preso e não querem mais se envolver com a obra de Deus, porque não conseguem tratar de problemas de relacionamento pessoal. E aí, irmão, você precisa conversar com Deus. Fala, Senhor, porque só você e Deus podem resolver essa questão. Ou então você tratar com o irmão, procurar o irmão para tratar. E a lição está dizendo para mim e para você, irmãos, de que existe na palavra de Deus resposta de experiência de que homens perderam. A palavra de Deus vai dizer que Moisés perdeu a paciência, lá em Números capítulo 20, versículo do 1 ao 13. Moisés perdeu a paciência com o povo a ferir a rocha. A palavra de Deus vai dizer que Davi perdeu o ânimo próprio, perdeu o domínio, ao ponto dele enganar, trair com a mulher dos outros e matar o marido daquela mulher. Vai falar para mim que Elias perdeu o ânimo e ele foi para a caverna, lá em 1 Reis capítulo 19, deprimido. Como é fácil, irmãos, irmãs, nós perdemos enquanto estamos trabalhando, principalmente no serviço cristão. Como é fácil nós nos perdemos, nós nos afligimos ao ponto de perder a sensibilidade, de perder a alegria, de perder o entusiasmo, de perder a saúde, perder a esperança, e de deixar de nos empenhar e ter vontade de continuar na obra de Deus.
Irmãos e irmãs, é natural que depois de um crescimento contagiante sempre haverá perda. Sempre haverá uma perda inesperada, um infortúnio. Sempre haverá algo desastroso, sempre haverá uma palavra mais dura, sempre haverá uma reação mais incisiva, sempre haverá algo. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que graças a Deus, sempre depois de uma perda, existe uma providência compassiva de Deus. Sempre depois de uma perda, sempre depois de uma dor, sempre depois de uma situação de dificuldade, há uma ação compassiva e misericordiosa de Deus. O texto diz que há uma providência. Deus vem ao socorro, porque Deus conhece o nosso coração, e Ele sabe que nós precisamos ardentemente dEle para continuar a fazer a sua obra. E o texto vai dizer que o estudante que perdeu o machado, ele soube procurar ajuda. E nessa noite eu quero te encorajar, irmão e irmã, você que perdeu o seu machado, Deus está dizendo que Ele quer te ajudar a encontrar. Enquanto um deles cortava o tronco, a parte do ferro do machado caiu no rio, e ele disse: ai meu Deus, gritou, o machado era emprestado. Mas ele diz, o homem de Deus diz: onde caiu? Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Onde caiu? E aqui, irmãos, eu quero encerrar essa palavra com você, te encorajando a você pensar comigo nessa providência compassiva de Deus. É de que a primeira coisa que aquela pessoa faz é procurar a pessoa certa. Diz que ele procurou, o homem de Deus veio até ele. Em nome de Jesus, procura a pessoa certa. Não sai contando a tua vida, o teu problema, a tua inquietação, a tua situação para qualquer pessoa. Não, procura a pessoa certa. Procura a pessoa certa. Senhor, eu estou tão angustiado, eu preciso de alguém. Me coloca a pessoa certa para falar. Uma outra questão que esse texto nos diz, irmãos, é que ele falou do seu problema sem receio, sem rodeio. Diz o texto que ele disse: ai meu Senhor, gritou, o machado era emprestado. Às vezes até para Deus a gente diz: Senhor, perdoa os meus pecados. E Deus olha para nós e diz assim: mas qual deles? Qual deles? Perdoa todos. Não, irmãos, nós precisamos pedir que Deus perdoe e de preferência a gente cite os pecados. A nossa mente ser tratada, a nossa mente ser cuidada. E a terceira coisa que esse texto nos ajuda, irmãos, é de que ele sabia exatamente onde o seu machado havia caído. Irmão querido, irmã querida, povo de Deus, irmãos amados do Senhor Jesus, se você perdeu o seu vigor, se você perdeu a sua alegria, não fique sozinho. Quem fica sozinho procura os seus próprios interesses. Busque ajuda. Busque ajuda. Em nome de Jesus, busque ajuda. Não fique sozinho, busque ajuda. Você sabe, você tem consciência onde esse machado caiu. Não haja como se nada tivesse acontecido. É da natureza humana nós nos isolarmos.
É da natureza humana eu dizer que eu estou aborrecido e não quero saber mais. É da natureza humana, mas Deus está dizendo que não é assim que o homem, segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança, caminha. Ele busca o Senhor. Ele busca ser tratado, ele busca ser de maneira compassiva, ter emuná, uma fé que exercita. Compartilhe, irmãos e irmãs, o seu problema sem receios. E por último, esse texto vai dizer para mim e para você: vá à raiz do seu problema, onde tudo começou. Muita gente perde o seu ânimo, muitos perdem a sua disposição de servir a Deus por causa do pecado. Eu ouvi um pastor muito conhecido, e ele dizia que hoje um dos maiores problemas dentro da igreja cristã, principalmente para os homens, é a pornografia. É um pecado silencioso dentro da igreja. E ele disse: isso é uma armadilha de Satanás, para lhe deixar amarrado, com um sentimento de culpa, com um peso na alma, com uma angústia. Mas ele diz: procure ajuda, procure ajuda, procure ajuda. Você sabe, meu irmão, minha irmã, você não é mais menino, nem menina. Você sabe onde você parou e por que você parou. Veja se isso é legítimo, ou se isso é carne. Se for carne, trate. Mas deixe que o Senhor Deus, o Senhor que é por excelência, restaurar o seu vigor espiritual. Não importa o seu início contagiante. Ninguém ingressa na vida cristã para ser derrotado, mas ingressa na vida cristã para ter sonhos, para realizar, para construir, para ser instrumento de Deus e viver em entusiasmo. Às vezes de maneira dolorosa, perdas vão vir, mas nós continuamos a caminhar. Em nome de Jesus, busque a providência compassiva de Deus. Busque Cristo Jesus. Eu encerro esse assunto lendo 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 8 e 10, que vai dizer assim: somente assim, diz Paulo, nós vamos conseguir viver. Servimos que a pessoa, nos homens, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem, somos chamados impostores. Apesar de sermos honestos, somos tratados como desconhecidos, embora sejamos conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos a alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuindo nada,
e, entanto, possuindo tudo. Como isso é possível? Como isso é possível? Preste muita atenção em si mesmo e ao seu ensino. Persevera nestas coisas, pois assim farás garantir salvação para ti mesmo, como para aqueles que te ouvem. Que Deus fale ao seu coração. Que Deus fale ao seu coração. A ceia do Senhor, irmãos e irmãs, ela tem esse viés de marco de recomeço. Marco de recomeço. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e diga: Senhor, eu estou aqui. Eu preciso. Trata-me, cuida e restaura para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém.